Aleluia, paz do Senhor, igreja, ótimo dia, Deus seja louvado e abençoe todos aqueles que assim ouvirem este áudio, pela infinita misericórdia do Senhor. Ouvi um homem por nome de Elimeleque, marido de Noemi, aleluia. Eles são moabitas, então preste bem atenção. Esse homem por nome de Elimeleque, certo dia ele toma uma decisão. Preste atenção naquilo que vou pregar aqui agora. Nunca tome uma decisão sem antes consultar a Deus. Por quê? Provérbios 16, ele vai dizer assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Muitas vezes as coisas podem parecer boas aos seus olhos, podem parecer aprazível a você, mas tem que ser aprazível a Deus e boa aos olhos de Deus. Elimeleque pega sua família, a sua esposa Noemi e os seus dois filhos, um por nome de Quilion e outro Malom, e sai do lugar onde eles estavam. Presta atenção, nunca comece a almejar as coisas que estão lá fora sem antes cuidar primeiro daquilo que está em suas mãos. Porque ele toma uma decisão sem consultar a Deus e parte com a sua família. Chegando em outro lugar sem Deus determinar, a primeira pessoa que paga é ele. As nossas ações ou nos aprovam ou nos condenam. Porque chegado naquele lugar, ele perde a vida, ou seja, ele morre, ele perece, né? E que não era a vontade de Deus, até porque a Bíblia não relata acerca desta parte. Mas aqui eu quero que você entenda. Os seus dois filhos, Quilion e Malom, um é casado com Ruth e o outro é casado com Orfa. Ambos os filhos também vão perecer daqui a pouco e Noemi fica sozinha. E antes dela voltar para o lugar onde ela estava, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 7:8 que as últimas coisas são melhores do que as primeiras. Quero liberar uma profecia para que você entenda. Aqui, independente de qual seja a circunstância ou situação, Deus sempre glorificará o nome dele na tua vida, na tua chamada, no meio do teu povo. Aleluia. Quando ela vai retornar para o seu habitat natural, ela diz: por que me chamas Noemi? Chamas-me de Mara. Porque ela estava amargurada devido à situação e circunstância. Naquele lugar, ela perde o esposo e os dois filhos. O que eu quero que você entenda é que em Provérbios 14, ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos um homem por nome de Adão ser negligente com Eva e não dividir com ela aquilo que Deus dividiu com ele. Até porque o homem é o cabeça. Ele é o sacerdote e recebe de Deus a instrução para dividir com o seu povo dentro do seu habitat natural da sua casa. Noemi, por ser uma mulher prudente, temente a Deus, ela tão somente espera e acata a decisão que o seu marido toma. Enfim, a Bíblia diz que o reino dividido sobre si, ele não subsiste. E o que eu quero que você entenda aqui é que ela faz a vontade do seu esposo, indo com seus filhos e com a sua família para aquele lugar, mas não era a vontade de Deus. Muitas vezes as suas decisões vai causar, né, amargura no meio da trajetória, e a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa não são dos irmãos, ou não é dos irmãos, né? Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo que nós temos que nos autoexaminar, entende ou não? Então, Elimeleque toma esta decisão sem consultar a Deus e paga com a própria vida e perde a família. Não posso falar de salvação porque a Bíblia não me dá, como é que eu posso dizer, ênfase para que eu possa falar de condenação nessa parte. Eu só posso ir até onde a Bíblia relata, e é isso que venho dividir com vocês. Então ele toma uma decisão sem consultar a Deus e paga arduamente, né, com a própria vida, e a sua família fica sem, não é uma parte, sem toda a família. Agora vai ficar Noemi sozinha com as suas duas noras. Uma delas volta com ela, e a outra dela queria fazer o quê? Fizeram como a esposa de Ló, olhou para trás, órfã. A Bíblia não relata daí por diante, mas ela coloca diante dessas duas mulheres uma decisão, né? E elas choram amarguradamente. Uma delas volta porque o desejo no coração é estar próximo àquele que lutou, que orou, que sofreu, que peregrinou. Na verdade, Deus coloca pessoas assim do nosso lado. Seja seletivo, para você não magoar nem maltratar aqueles que te amam segundo a vontade de Deus. Porque, pastor, é preferível ver você contristado um com o outro e amanhã ir morar na glória todos os dois por dividir
com o outro a verdade, do que ficar com lisonja dando tapinha nas costas e amanhã ir todo mundo para o inferno. Então Noemi tão somente escolhe a melhor parte juntamente com Ruth, que diz do seu coração: a partir de agora o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Ela fala isso já convertida, mas órfã. Ela coloca diante dela e diz assim: olha, não tenho mais condições de ter filhos, para que case com vós outras. Então agora segue o rumo de vocês. Então, colocando diante dela essa parte, ela retrocede e volta para o seu habitat natural, para o meio do seu povo. E quantas pessoas são assim? No dia da adversidade, no dia da luta, eles procuram um subterfúgio e fogem do campo de batalha ou da peleja, tentando te agradar com palavras doces, mas o coração é enganoso. Guarda e pega essa visão. Deus sempre terá uma carta na manga e um elemento surpresa para te ajudar no dia da adversidade. Entendeu ou não? Você nunca estará sozinho, porque Deus é único, exclusivo, suficiente e eterno. Salmo 27, verso 10. Pode a tua mãe e o teu pai te abandonarem, mas eu, Senhor teu Deus, nunca te desampararei. Então Deus tinha Ruth para estar do lado de Noemi, para depois de Deus cuidar dela, porque muitas vezes nós, como seres humanos, precisamos de um abraço, de uma palavra amiga, de alguém dizer: ó, levanta a cabeça, essa situação não vai te fazer parar, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus te ilumine e te guarde. Presta bem atenção e pega essa visão. Não faça como Elimeleque. Nunca tome decisões sem Deus assinar embaixo, sem Deus bater o martelo, porque você pode se frustrar tomando as decisões como você quer. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia.